Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no terceiro trimestre de 2026 sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária a consolidação do Evangelho entre os povos. Já estudamos 3 lições. A primeira, o chamado para os gentios. A segunda, a porta da fé se abre entre os gentios. E a terceira, a graça que alcança todas as nações. E hoje estudaremos sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nesta oportunidade, começaremos a estudar acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo está explicada na lição 4, lição 5 e lição 6. Portanto, ao invés de termos uma lição que trate de toda a viagem missionária, o que faria com que o assunto fosse bem reduzido, nós temos 3 lições que falam sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Meu irmão, antes de prosseguir, eu quero pedir a você, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E também precisamos fazer uma breve oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe, nos inspire durante a exposição da sua santa e poderosa palavra. Oremos, pois. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, chegamos até a tua presença em oração para te pedir a tua direção, a tua inspiração naquilo que iremos falar. Que os teus servos possam receber, guardar, praticar e assim ensinar a tua palavra com autoridade. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então iniciar a nossa aula, a quarta aula do terceiro trimestre de 2026, intitulada O Espírito que nos guia para além das fronteiras, lendo o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5, o versículo que diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Repetindo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos capítulo 16, versículo 5. Vamos então à nossa verdade prática? Diz assim a nossa verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus. Repetindo, o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo ou de acordo com a vontade de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 16, versículo 11 a 18 e versículos 25 a 31. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 25 até o versículo 31 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordado o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31, último versículo, um versículo tão conhecido da palavra do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. Segundo objetivo: contrastar o poder do evangelho com a atuação das trevas em Filipos. Terceiro e último objetivo: mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Repetindo, primeiro objetivo da lição: interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. Segundo objetivo: contrastar o poder do evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E por último, terceiro objetivo: mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Estes, pois, são os objetivos que devem ser atingidos a cada tópico. Vamos, pois, à nossa introdução. E eu sempre lembro a você que é importante acompanhar esta aula com uma caneta nas mãos. É importante ter à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical, ter também um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para você pausar o vídeo, ler versículos e assim ficar mais inteirado do que a revista traz para nós, como lição, como ensinamentos, tanto para nós, quanto para nossos alunos, quanto para a Igreja do Senhor como um todo. São lições maravilhosas que estamos estudando neste trimestre, que podem ser até utilizadas em cultos de doutrina para falar aos irmãos sobre a Igreja dos Gentios, como esta igreja surgiu e como se expandiu de forma maravilhosa. Isso é o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao capítulo 28, como já dissemos desde a primeira lição. A nossa introdução diz assim: a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Ou seja, temos aqui, nesta segunda viagem, uma expansão, mas não é esquecendo do trabalho que fez anteriormente. Não, é confirmando a fé dos irmãos que estavam nas igrejas anteriormente fundadas e expandindo ainda mais a mensagem do evangelho para lugares ainda não conquistados. Continuando, mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Como é importante, amados irmãos, entender que nem todo lugar que nós intentamos ir tem a aprovação de Deus.
Tudo tem o seu tempo certo. Quando o Espírito Santo impediu que Paulo e Silas, já na companhia de Timóteo, fossem à Ásia, é porque não estava no momento de ir para a Ásia. Quando impediu de ir para a Bitínia, é porque não estava no tempo de ir para a Bitínia. Mais tarde nós veremos o apóstolo Paulo fundando igrejas na Ásia. Ou seja, chegava então o momento deles pisarem nesse território que antes foi impedido pelo Espírito Santo de pisarem. Portanto, aprendamos com esta lição que não é sempre avançar, avançar, avançar. Não, é avançar segundo a direção de Deus. É avançar segundo a orientação e direção do Espírito Santo. Assim nós alcançaremos povos para além das fronteiras. Vamos então ao primeiro tópico da lição? Primeiro tópico da lição: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Meu amado irmão, nas próximas telas nós queremos apresentar a você as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Por que estamos fazendo isto? Para mostrar a você como que o evangelho foi se expandindo. Aqui nós temos a primeira viagem que foi estudada na lição anterior. Nesta primeira viagem, eles primeiro navegaram para Chipre, depois voltaram para o continente, foram a Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, depois voltaram e foram até Atália e dali voltaram para Antioquia. Comparando com as outras viagens, foi uma viagem curta, foi a menor das 3 viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, nós já vemos um mapa bem mais ampliado. Agora Paulo, na companhia de Silas, ele não vai pelo mar, mas ele vai por terra e vai confirmando as igrejas. Passa em Derbe e Listra, como diz em Atos capítulo 16, e ali mais um companheiro surge nessa viagem, Timóteo. E partindo dali, eles prosseguem e vão até Troade. Veja que ele não vai na Ásia nem na Bitínia. E em Troade ou Troas, Paulo teve uma visão, a visão de um varão macedônio que falava: atravessa a Macedônia ou vem a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi obediente a esta visão e atravessou e foi para a Macedônia. E ali ele chegou na cidade de Filipos. Você pode acompanhar aqui no mapa, aqui está a Macedônia. A lição de hoje, a lição de número 4, ela termina aqui nesse trecho, quando os apóstolos chegaram a Filipos. A próxima lição, a lição 5, fala do apóstolo Paulo em Atenas. Temos também Paulo passando em Corinto na próxima lição. E depois temos Paulo chegando a Éfeso e retornando em Atos capítulo 18, versículo 23, fala do seu retorno. Já na terceira viagem, Paulo vai de Antioquia direto para Éfeso, porque viu que ali havia muitas almas para se converterem ao Senhor Jesus. Em Atos 19, nós vemos o grande trabalho de Paulo nesta cidade. E a viagem prossegue, nós veremos isso em lições posteriores, mas eu quis trazer para você, para que você veja a diferença entre as 3 viagens missionárias. A primeira viagem que nós já estudamos, a segunda viagem que começaremos a estudar hoje na lição 4 e estudaremos na lição 5 e na lição 6, e a terceira viagem que só será estudada a partir da lição 7. Amém? Nesta lição, nosso foco está na primeira parte da segunda viagem missionária. Nós pegamos este mapa e aproximamos um pouquinho mais e posteriormente vamos falar de alguns fatos que aconteceram nesta trajetória, nesta primeira parte da viagem missionária de Paulo, Silas e também a partir de Listra e Derbe com a companhia de Timóteo. E note que Lucas, quando ele narra, ele coloca o pronome nós e nos. Ou seja, isso mostra que Lucas também estava com eles. Isso nós já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Note, portanto, que Lucas ele se inclui nesse relato. Ele não fala apenas deles, mas fala nós, na primeira pessoa do plural. Portanto, Lucas, que registrou estas palavras em Atos dos Apóstolos, também estava presente na segunda viagem missionária. Isso nós comprovamos lendo o texto sagrado. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico da lição: a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão.
Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são, eu coloco em negrito, impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, ou Troas, como temos em algumas Bíblias, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Portanto, aprendemos nesta lição que nós devemos obedecer à soberana direção do Espírito Santo na obra de missões. Agora, veja os irmãos, nós trouxemos de novo este mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e vamos agora focar em algumas imagens mais próximas. Veja que interessante, nós temos aqui esta primeira parte da viagem. Se você observar aqui este mapa, pausar e olhar com bastante detalhe, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos assistem a nossas aulas numa televisão. Isso é muito importante porque você consegue ver detalhes. E nesta oportunidade eu trouxe para você uma parte do mapa que tem um detalhamento que pode te ajudar na compreensão da lição. Veja que interessante, aproximamos o mapa e estamos aqui em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria. Paulo e Silas partiram de Antioquia, em Atos capítulo 15, versículo 48. Então aqui nós temos eles passando por terra, passando por Tarso. Aqui havia uma estrada principal. Eles passaram por aqui por quê? Porque aqui havia igrejas que foram fundadas na primeira viagem missionária, em Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Aqui estavam então alguns irmãos, alguns anciãos que foram colocados por Paulo e Barnabé para tomar conta das igrejas. E esses homens não foram abandonados, esses líderes locais não foram abandonados. Eles estavam ali, os apóstolos então passando, confirmavam os irmãos. E havia também uma missão muito importante, que era transmitir o que havia sido resolvido no concílio de Jerusalém. Se olharmos no texto sagrado, em Atos no capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor, versículo 4: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então havia uma missão a ser cumprida na passagem de Paulo e Silas por essas regiões onde eles haviam fundado igrejas na primeira viagem missionária que aconteceu em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Aqui no nosso mapa nós temos uma imagem que diz o seguinte: em Listra, Timóteo se une a Paulo e Silas, Atos capítulo 16, versículo 1 a 3. E aqui nós temos então este mapa bem explicativo do passo a passo dos apóstolos na segunda viagem missionária. Prosseguindo aqui, já tomando uma outra parte do mapa, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma parte daquela imagem anterior e temos aqui a trajetória dos apóstolos. Veja que eles passaram pela Galácia e aqui estão os dois lugares que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir naquele momento: Ásia e Bitínia. Ásia e Bitínia. Eles foram impedidos de ir a esses dois lugares e eles prosseguiram e foram até Troade, está aqui no mapa, ou Troas, onde Paulo teve a visão do varão macedônio, como já foi falado em nossa lição. Então veja, irmãos, como é importante em lições como estas, mapas para mostrar aos nossos alunos. A nossa revista da EBD não tem mapas. Assim nós não temos na revista recursos visuais para mostrar como foi a trajetória dos apóstolos, como vimos no mapa anterior e neste. E temos ainda mais um mapa que mostra a outra parte desta viagem. Aqui temos Troade, pegando uma parte do mapa anterior. Nós temos aqui Troade, local da visão, e vemos então agora o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Entendemos pelo texto que Lucas também estava com eles, indo para Samotrácia, Neápolis, até chegar em Filipos.
que é a primeira cidade da Macedônia, como já lemos no texto sagrado. Depois a viagem prossegue, mas isso nós não estudaremos na lição 4. É importante destacar que a lição 4 trata dos assuntos que aconteceram, dos fatos que aconteceram até a cidade de Filipos. Amém? Vamos prosseguir. Segundo subtópico do primeiro tópico: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Segundo subtópico do primeiro tópico: Lídia, apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender à mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Veja que aqui está, irmãos, como o evangelho brota em algumas cidades. Normalmente começa aquele culto na casa de uma irmã, na casa de um irmão, numa varanda ou no quintal, e assim o evangelho vai se expandindo e pessoas vão se convertendo ao Senhor, e ali se forma um núcleo que vai crescer e vai então conquistar outros espaços, e vai surgir então um terreno, compra-se um terreno e assim estabelece um templo. Veja que é importante nesses trabalhos a participação tanto das mulheres como das crianças. Normalmente o primeiro conjunto a ser formado em uma igreja é o conjunto infantil, é o conjunto de crianças louvando ao Senhor, e assim os familiares vêm ao culto e se convertem também ao Senhor. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos nos dá dicas de como o evangelho pode crescer em determinadas regiões. Aqui Paulo não vai direto para uma sinagoga, mas ele prega ao ar livre e as pessoas ouvem a palavra do Senhor e creem, e assim o evangelho vai se estabelecendo, vai crescendo, vai se expandindo, e como vemos, bem distante da Palestina, já em solo europeu, ou seja, o Espírito Santo os guiou para além das fronteiras. Terceiro subtópico do primeiro tópico: a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Lá em Antioquia da Pisídia, uma multidão estava presente no segundo sábado, pois diz a palavra do Senhor que ali toda a cidade se reuniu para ouvir o discurso de Paulo. Aqui vemos mais uma vez a eficácia da evangelização pessoal, como fez o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 3 e em João capítulo 4. Paulo prega para Lídia, uma mulher, e através desta mulher se estabelece ali uma igreja, mostrando que o evangelho se expande de formas distintas, tanto em meio à multidão como de forma particular, individual. Continuando, sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa que veremos no próximo tópico. Como já dissemos anteriormente, o nosso comentarista faz sempre um link com o tópico seguinte, e aqui ele já anuncia o que veremos no segundo tópico da lição. Mas antes vamos à sinopse. Sinopse da primeira parte da lição: o Espírito dirige a missão ao abrir corações e plantar igrejas. Repetindo, o Espírito dirige a missão ao abrir corações e plantar igrejas. Segundo tópico da lição, a libertação da jovem possessa e o confronto
com poderes das trevas. Irmãos, é sempre assim. Quando o evangelho chega em um determinado lugar, os espíritos malignos se sentem incomodados, eles se sentem perturbados e querem perturbar o avanço do evangelho, perturbar o avanço da fé cristã. Lembre-se que na ilha de Chipre tinha lá um sujeito chamado Bar Jesus, ou Elimas, que estava procurando impedir que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse e cresce no que Paulo falava. Aqui nós vemos que o evangelho chegou nesta cidade, na cidade de Filipos, e logo veio a oposição ao crescimento do evangelho. Primeiro subtópico do segundo tópico, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar da oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação. Um espírito de adivinhação, pneuma pitona. Ou seja, esta jovem era usada por um espírito mau. E ela não falava mentira, meus amados irmãos, mas ela perturbava a pregação e dava lucro aos seus senhores. Ou seja, ali estava um cenário de possessão maligna misturada com o lucro que estava por detrás daquelas adivinhações. Retomando a leitura, numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação e complementa o nosso comentarista, prática condenada pelas Escrituras. As Escrituras Sagradas condenam a adivinhação, condenam desde o Antigo Testamento essas práticas. E vamos aproveitar e vamos ler este versículo, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 a 11. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então a condenação a essas práticas é desde o Antigo Testamento. Continuando a leitura, embora falasse verdades sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 24, e Lucas 4, versículo 41. Perturbado, essa palavra, irmãos, é importante. Perturbado, Paulo perturbado, porque aquilo estava perturbando a pregação e o pregador, chamado Paulo, perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus, que o espírito saísse dela. E a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Como é bom, irmãos, nós observarmos que a palavra de Deus nos dá autoridade e que Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsar demônios. A perturbação demoníaca foi repreendida pelo apóstolo Paulo com a autoridade que o Espírito Santo lhe deu. A reação dos exploradores e a perseguição injusta é o segundo subtópico do segundo tópico. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Irmãos, temos muito disso ainda nos nossos dias. Muitas pessoas estão dizendo, não,
eu pratico uma religião, eu não quero me curvar ao evangelho, mas na verdade essas pessoas estão sendo exploradas. Mas na verdade essas pessoas estão sendo usadas, e não usadas como instrumentos, mas usadas como verdadeiros animais. E às vezes citam até com tranquilidade o nome do animal pelo qual são chamados nas reuniões destas religiosidades. Então entendemos que muitas pessoas presas, muitas pessoas aprisionadas por certas religiosidades não conseguem se libertar, muitas vezes porque aquilo traz lucro, traz benefícios financeiros, e sabem que aceitando o evangelho haverá uma perda, haverá uma quebra de juramentos feitos a entidades, a seres que se dizem deuses, e escravizam e ameaçam a pessoa, e a pessoa fica presa. E aqui estava esta jovem escrava possessa, dando lucro a seus senhores. Ora, assim como aconteceu lá em Gadara, quando as pessoas não se importaram com a libertação daquele endemoniado gadareno e se preocuparam mais com os porcos que se precipitaram no mar, aqui também os homens não olharam para a libertação da jovem. Ora, a jovem foi liberta. Não, eles olharam para a perda dos seus lucros. E por causa disso, Paulo e Silas foram para a prisão. Terceiro subtópico do segundo tópico, a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Mais uma vez, temos um link aqui com o próximo tópico. Nosso comentarista já mostrando o que veremos no próximo tópico da lição. Veja que é importante aqui notar que o homem falha. O homem muitas vezes é levado pelos seus interesses, principalmente os políticos. São levados pelos seus interesses políticos a atender aqueles que o elegeram, e às vezes as decisões não são as melhores decisões e muito menos são as decisões mais justas. Assim, Deus utiliza esta injustiça do homem para mostrar a sua misericórdia, o seu amor para com o carcereiro e sua família. É o que veremos no próximo tópico. Sinopse da segunda parte da lição: o Evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Jesus. Repetindo, o Evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Jesus. Terceiro e último tópico da lição: a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Primeiro subtópico do terceiro tópico: açoitados e presos por causa do Evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. E a história eu creio que você já conhece, meu amado irmão. Segundo subtópico do terceiro tópico, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Subitamente,
Um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Ou seja, o terremoto não foi para libertar todos da prisão, não. Foi para mostrar o poder de Deus, mostrar que aqueles homens que estavam ali serviam ao Deus vivo que faz tremer a terra e muda completamente situações contraditórias, mostrando que ele é Deus poderoso e que em meio a este tormento e que em meio àquela confusão estava pronto para salvar o carcereiro e sua família. Terceiro subtópico do terceiro e último tópico da lição: a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que versículo maravilhoso, irmãos. Esta mensagem que devemos pregar para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão perturbados, para aqueles que pensam até em intentar contra a sua própria vida, querendo tirá-la. Ora, meus amados irmãos, precisamos pregar a mensagem de fé que transforma a vida, que transforma famílias. Continuando o texto: ele creu, o carcereiro, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano. Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Amém! Como é importante, irmãos, essa lição. Mostra a ousadia desses homens de Deus, mostra a coragem desses homens de Deus, mostra a alegria desses homens em ser participantes das aflições de Cristo. Estavam presos, poderiam até pensar assim: mas nós não fizemos nada de errado, o que estamos fazendo aqui? Mas eles louvavam ao Senhor. E perto da meia-noite, o Senhor mostrou que Ele é Deus poderoso no céu e na terra, e não esquece de nenhum dos seus que fazem a sua soberana vontade. Sinopse da última parte da lição: louvor e fé em meio à dor conduzem à salvação e transformação. Repetindo: louvor e fé em meio à dor conduzem à salvação e transformação. Chegamos à nossa conclusão e eu quero apresentar aqui para os irmãos uma correção na nossa revista. Porque na nossa revista diz assim: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. Meus amados, se você ler assim essa introdução, isso vai sugerir que de Filipos ele voltou para a Antioquia da Síria, mas não é verdade. Por isso eu acho importante acrescentar uma frase antes do que está em nossa lição. E nós justificamos isso, irmãos, pelo mapa que nós apresentamos aos irmãos. Nós apresentamos aqui um mapa que o apóstolo Paulo, após chegar em Filipos, ele continua a viagem. Ele vai para Tessalônica, Bereia, Atenas, que nós estudaremos na próxima lição, Corinto, Éfeso e finalmente retorna aí sim para Cesareia e depois vai para Antioquia. Então, para corrigir a nossa conclusão, eu recomendo que os irmãos acrescentem a seguinte frase: a missão não acabou em Filipos. Não acabou em Filipos. Apenas após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. Assim, fica correto de acordo com o que está na palavra de Deus.
Continuando, a narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Amém! Não perca a 5ª lição do 3º trimestre de 2026, na qual estudaremos sobre Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. E eu espero por você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.